Muito bem, sétimo ano, estamos de volta, continuando do ponto em que havíamos parado. Vamos lá, todo mundo junto aí. Foco e fé e tamo junto. Muito bem. É o seguinte, nós vimos falando então sobre alguns pontos importantes sobre a época medieval. E o nosso assunto agora vai meio que entrar na seara, no âmbito da arquitetura, tá? Então veja bem que quando a gente fala em Idade Média, nós temos basicamente dois estilos de arquitetura que vão predominar, tá? O estilo românico e o estilo gótico. Tenta imaginar o seguinte, ó. O estilo românico, ele é mais voltado para a Idade Média como um todo. Já o gótico começa no final da Idade Média e avança já para a Idade Moderna. Tudo bem? Vamos lá então, com muita calma. Quando se fala em estilo românico, e já já eu te mostro exemplos de arquitetura românica, vamos pensar aqui em Idade Média, já na Baixa Idade Média, caminhando para a Idade Moderna, praticamente, entre os séculos XI e XII. Tudo bem? Esse tipo de obra está muito voltada ao ambiente dos mosteiros, que era um tipo de escola de, aspas, padres da época. Tá? Então o mosteiro era um lugar de estudo que formava padres. Isso dito muito de forma grosso modo. Tá? Muito bem. Então usava-se muito a arquitetura românica, principalmente em igrejas e castelos. Tá? Daqui a pouquinho eu te mostro exemplos para você entender melhor do que é que eu estou falando. Outro ponto importante, uma obra gótica mais típica da Idade Moderna é uma obra leve, é uma obra alta, tá? Atinge alturas maiores do que a românica. Então vejam só, toda obra românica vai ser uma obra feita geralmente usando muita quantidade de pedra, tá? Então é uma obra muito forte, pesada, densa e muito útil na área da defesa. Então um castelo tem que ter paredes grossas que resistam a ataques externos, enfim. Outro ponto importante, a parede da obra românica é muito grossa, muito pesada, muito firme, para poder suportar o peso da sua abóbada. Tá? Por favor, não é abóbora. Estou falando de abóbada, que é o teto dessa obra. Certo? Outro ponto importante, já que a obra é muito pesada, com parede muito grossa, ela não pode ter janelas muito grandes, porque isso tornaria a parede mais enfraquecida, mais fraca, e não ia aguentar o peso do telhado. Tudo bem? Por isso que toda obra românica tem muita pouca luz no seu interior. A parede é mais grossa, certo? Com pouca janela, por consequência, entra menos luz do sol. Entra menos luz do sol. Tudo bem? Legal, né? Outra coisa importante desse tipo de arquitetura é que muitas obras de escultura são feitas no conjunto da obra, por exemplo, na parede ou em algum pilar, enfim. Detalhe que as esculturas de uma obra românica vão narrar passagens bíblicas, vão transmitir essa ideia de simbologia religiosa. Tudo bem, gente? Pô, cara, que vontade de dar essa aula presencial, porque isso aqui é muito legal, tá? Veja só para você poder entender do que eu estou falando. Uma obra românica. Vejam só, a parede é extremamente grossa, tá? Os arcos são feitos de forma perfeita, tudo bem? Veja esse caso aqui de uma abóbada, que é essa curva que vai sustentar o telhado também em formato de abóbada, certo? Por isso que a parede tem que ser muito grossa, com pouca janela, para poder sustentar esse peso
porque isso aqui é tudo pedra, tá? Para aguentar esse peso que está ali acima da construção. Tudo bem? Uma obra gótica já é bem o contrário. Vejam que a parede é mais fina e a abóbada é feita em formato de ogiva, ela é mais pontuda. Ou seja, uma obra gótica pode ser bem mais alta, porque vai sustentar um peso menor, porque a parede é mais fina. Você entendeu? Muito bem, então. Ó. Então, uma obra de arquitetura românica vai suportar, como forma de telhado, tá? Um tipo de arco perfeito, certo? O arco ogival, mais pontudo, como eu mostrei agora há pouco, é o que vai predominar na arquitetura gótica, certo? Então, olha só, obra românica, obra gótica. Um exemplo de obra gótica é a Catedral de Notre-Dame, lá em Paris. Tudo bem, legal, tranquilo. Vejam só. Então, usando agora esse arco ogival da arquitetura gótica, é possível que a parede fique mais fina e, por consequência, mais leve, certo? E a obra fique mais alta. Vejam só. Se a parede é mais leve, se a obra é mais alta, ela vai poder também contar com mais janelas. E nessas janelas, os vidros usados ali serão muito coloridos, com enfeites de passagens bíblicas, imagens de santos e daí por diante. Certo? Outro ponto importante é que a maior parte das obras de arquitetura gótica vão ser feitas dentro de ambientes urbanos, tá? Então, uma catedral gótica, por exemplo, vai estar inserida dentro de um contexto urbano, financiada por nobres, por reis, pela alta burguesia e até por gente mais pobre. Tudo bem, pessoas? Tranquilo? Legal. Olha só, havia uma ideia muito presente na época de que uma obra gótica bem alta aproximaria o homem de Deus. Tá? Afinal, quanto mais perto do céu, mais perto do paraíso, segundo a mentalidade da época. Tudo bem, pessoas? Legal? Vamos lá então. Vejam só, essa obra aqui, ó, a Abadia de São Pedro, lá na França, é uma típica obra românica. Vejam só, você nota que a parede é muito grossa, é muito espessa. Você nota que praticamente não há janelas. Esses buraquinhos aqui, ó, são para entrada de luz. Então você não nota janela muito grande. Você percebe que a obra é muito sólida, tá? Então ela aguenta ataques externos numa boa. Percebam aqui o arco em abóbada semicircular. Tudo bem? Então você nota aqui o peso da obra, a resistência da parede, o detalhe aqui, ó, nas colunas com esculturas. Tudo bem? Tranquilo? Muito fácil para entender isso aqui. Tá legal? Essa entrada no arco aqui, ó, é chamada de tímpano. E era muito comum que ela fosse também bastante decorada com passagens bíblicas. Ok, pessoal? Agora, comparem esse tipo de obra. Outra coisa importante, notem que ela não é tão alta, porque uma obra com parede tão grossa e sendo muito alta, ela ia desabar e matar quem estivesse lá dentro. Ok? 7º ano, legal então, né? Vejam só, notem a diferença, por exemplo, de uma obra gótica. Tem um detalhe que eu sempre uso para citar quando o assunto é arquitetura gótica, que uma obra gótica vai ter muita ponta. Vejam só, um monte de detalhe pontiagudo aqui. Então a gente percebe que a parede é mais fina, portanto a obra fica mais leve e pode ser muito mais alta. Notem os arcos em formato de ogiva, também contribuem para a obra ficar mais leve. Notem que agora
você encontra aqui um montão de vitral, tá? De janela com vitral, que deixava a luz do sol entrar na obra, então o interior dela era muito iluminado. Os vitrais possuíam passagens bíblicas, tá? Religiosas. Vejam a decoração no arco ogival da entrada, tudo bem? E lá no interior, muita obra, muita imagem, muita escultura de santo e de passagens que remetem à Bíblia. Tudo bem, pessoas? Legal? É isso aí.